mais uma aula de física comigo, professora Raquel. Oi, nono ano. A gente está aqui para fazer a correção da lista sobre gráficos do MU, exercícios, beleza? Então, olha só. Questão 1 diz o seguinte. O gráfico abaixo representa o espaço S em função do tempo t para o movimento de um ponto material. Então, olha só. Na vertical, nós temos informação da posição em metros e na horizontal do tempo em segundos. Na letra A, ele pede para a gente calcular a velocidade escalar, que é a velocidade média, né? E o espaço inicial, a posição inicial. Então, analisa comigo aqui o seguinte. Para a gente olhar a velocidade, já que é um movimento uniforme, eu posso fazer como ΔS sobre ΔT. Os pares ordenados que eu conheço desse gráfico são este e esse aqui, tranquilo? Então, olha só, eu conheço a posição 8 e a posição 4. E sei que ele estava na posição 8 no instante 2 segundos e na posição 4 no instante 4 segundos. Então, veja só, ele se deslocou 4 metros em 2 segundos. Então, a nossa velocidade, ela é 4 dividido por 2, que dá 2 metros por segundo. Só que aí você deve estar achando estranho esse espação que eu deixei aí. É o seguinte, tá vendo que a nossa reta, ela é decrescente? Ela está diminuindo as posições conforme o tempo passa? Esse movimento é do tipo retrógrado, não é? Então, a velocidade ela precisa ser negativa, tranquilo? Como que a gente faria para já sair com o sinal certo? Olha só, ΔS não é posição final menos posição inicial para um certo intervalo, não é? 8 é a posição inicial e 4 é a posição final. Então, o nosso ΔS, se a gente fosse fazer conforme a física, não é? Ele me daria 4 menos 8, que é menos 4 metros com a unidade de medida, beleza? Então, é daí que aparece esse negativo. Para a posição inicial, se nós soubéssemos o número da posição no tempo zero, estava tranquilo, não é? Só que a gente não conhece. Então, o que é que nós vamos fazer? A nossa função da posição, ela é S é igual a S0 mais VT. E eu vou escolher um ponto que eu conheça a posição e o instante naquele ponto que eu escolhi, beleza? Então, eu vou escolher, por exemplo, esse aqui, ó. Posição 4 é igual à posição inicial, que a gente não conhece, velocidade que nós calculamos, menos 2, e o instante para o ponto que eu escolhi, ó. O instante é 4 segundos. Aqui tem uma multiplicação. Beleza, ficou assim, ó. 4 do lado esquerdo, a multiplicação dá 8, passa somando, é igual a S0. A nossa posição inicial, então, é de 12 metros. Lembra que essa posição inicial, ela não varia. Ah, professora, mas você colocou aqui o 8 como um S0. Olha, só que eu estava olhando só esse trecho aqui do gráfico, beleza? O S0 do movimento é esse ponto aqui, beleza? No instante zero. Belezinha? Vamos para a letra B? Letra B. Classifique o movimento e escreva a equação horária do espaço. Então, vamos lá. Para eu classificar um movimento, eu preciso dizer primeiro se ele é uniforme ou variado, beleza? Ele é uniforme. Como que eu sei? O gráfico da posição pelo tempo deu uma reta, beleza? Ele é uniforme e retrógrado. Como que eu sei que ele é retrógrado?
A reta, ela é decrescente. A nossa velocidade, ela é negativa, beleza? E aí ele me pediu mais uma coisa, ó. Escreva a equação horária do espaço. A fórmula, né, só com as letras, ela era assim. S é igual a S0 mais VT. Lembra que se nós vamos escrever uma função, a gente não troca nem o S, nem o T. O S0 nós tínhamos calculado, 12. E a velocidade a gente também calculou ali na letra A. Ela vale menos 2. Portanto, essa é a função horária da posição do espaço para este movimento. Belezinha? Letra C, ele pede para a gente determinar um instante T1 em que o ponto passa pela origem dos espaços. Passar pela origem dos espaços é ter a posição S igual a 0, beleza? Ele quer saber quem é esse valor T1, tudo bem? Olha no exemplo ali de cima que nós temos a função horária que descreve esse movimento. Então, eu vou substituir os valores que eu conheço, que é só o de S, beleza? Então, ficou assim, ó, no lugar do S ficou 0. É igual a 12 menos 2 vezes T1, que é o que ele está me pedindo aqui, beleza? Vou chamar do mesmo nome para ficar mais fácil da gente entender. Vou mudar o 2T1 de lado, ele vem positivo, é igual a 12. Passei o 2 dividindo, o instante T1, então, é de 6 segundos. No instante 6 segundos, esse corpo ele passa pela origem das posições, tranquilo? Vou te mostrar isso ali no gráfico. Esse cara, ele partiu do lugar 12, tranquilo? 2 segundos depois, ele estava no lugar 8. Então, se passaram 2 segundos e a posição diminuiu 4 metros. Mais um, passaram 2 segundos, ele saiu do lugar 8 e foi para o lugar 4, tranquilo? 2 segundos, a posição diminuiu 4 metros. Então, aqui, quando eu tiver mais 2 segundos, ou seja, 6 segundos ao total, eu vou sair da posição 4 e vou diminuir 4 posições. Eu realmente chego na posição 0 no instante 6 segundos. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2 na tela para a gente. Considere o gráfico posição por tempo para um carro que se desloca ao longo de uma estrada retilínea, eixo OX, onde a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Eu vou sublinhar isso aqui porque é muito importante, beleza? Isso significa que a cada 1 hora esse cara pode percorrer no máximo 80 km. Tendo como base o gráfico acima, só que abaixo, julgue as informações. Item 1. O carro partiu da origem. Se ele partiu da origem, significa que a posição inicial dele é 0. A posição inicial, ela ocorre no tempo 0. Então, a partir do 00 do meu gráfico, eu não vou andar nem para a direita nem para a esquerda no eixo horizontal, que é o tempo. Onde eu estou no lugar X ou S, que são as posições, nesse instante, olha eu aqui, eu estou na posição 50. Então, o item 1 ele é um item falso, beleza? A posição inicial é igual a 50 metros e não 0 como ele sugeriu, beleza? Item 2. O carro nunca se afastou mais do que 100 km do seu ponto de partida. O ponto de partida é a posição inicial desse cara, 50 km. Muito cuidado com essas palavras nunca, sempre, toda vez, beleza? Então, olha lá, ele nunca se afastou mais do que 100 km.
Então, se ele partiu do lugar 50, ele pode ter andado, eu quero verificar, né? Se foi no máximo 100 quilômetros. Então, olha lá, de 50 para 150 são exatamente 100 quilômetros. E para baixo, o mais longe que eu chego do ponto de partida é o zero. Então, eu me afasto para posições maiores até 100 quilômetros e para as posições menores até 50 quilômetros, beleza? Então, ele nunca se afastou mais do que 100 quilômetros do ponto de partida. Verdadeiro. Item 3. O carro excedeu, passou do limite de velocidade entre a segunda e a terceira hora. Vamos analisar a segunda e a terceira hora. Segunda hora está aqui, terceira hora não está escrito, mas é aqui no meio do 2 e o 4, não é isso? Então, olha só, qual foi o espaço que esse cara percorreu? Ele saiu aqui na hora 2 do lugar 0. Então, ΔS dele vai ser posição final menos a posição inicial nesse intervalo aí, né? Que no nosso caso, eu vou escrever como S3 menos S2, beleza? É a posição na hora 3 menos a posição na hora 2. Então, ficou o seguinte. Na hora 3, esse cara está no lugar 150, beleza? Então, S3, 150, menos S2, que é 0. Então, esse cara deslocou 150 quilômetros. Em quanto tempo? Um ΔT de 3 menos 2, de 1 hora. Então, aqui, ó, nem preciso fazer continha, né? Porque vai ser 150 dividido por 1. 150 quilômetros por hora. O limite era de 80. Então, ele excedeu. Verdadeiro, ele excedeu nesse intervalo de tempo, beleza? Item 4. O carro deslocou-se, sempre, cuidado, afastando-se da origem. Então, olha só. A origem é o ponto 00, beleza? Olha bem aqui na primeira hora, ele se aproximando da origem, beleza? Aqui ele se afasta, aqui ele se aproxima de novo, beleza? Então, falso, não foi sempre que ele se afastou. Item 5. O carro esteve sempre em movimento entre os instantes 0 e 7 horas, que é o que está representado aí no gráfico, não é? Se eu estou em movimento, significa que a minha posição está sempre mudando conforme o tempo passa. Olha esse trecho aqui. Passou 1 hora e eu não saí do lugar. Aqui, a mesma coisa. Passou mais 2 horas, de 3 até 5 aqui, né? E a minha posição não variou. Então, ele não esteve sempre em movimento. Falso. E o item 6 diz que a distância entre o ponto de partida e a posição em 7 horas é de 30 quilômetros. Vamos ver. O nosso ponto de partida é a posição inicial 50 metros, que a gente já tinha determinado aqui, não é mesmo? A posição em 7 horas é esse número aqui, ó. Qual é o lugar S onde ele está? Eu olho lá no eixo vertical, ó. Quem é a posição que ele está? Opa, a mesma posição 50 quilômetros, que eu vou chamar inclusive de S7, beleza? Então, a distância entre o ponto de partida e a posição no instante 7 é de 30 quilômetros? Errado, ele está no mesmo lugar, no instante 7 horas e no momento em que ele começou esse movimento. Belezinha? Vamos seguir! Questão 3 aí pra gente. Um móvel se desloca sobre uma reta conforme o diagrama a seguir. Então, olha só, eu tenho informações da posição em metros e do tempo em segundos, beleza?
outra informação que eu já tiro do gráfico. No instante zero, olha só, eu estou na posição menos 30. Então, eu já sei que isso aqui é a minha posição inicial do movimento, beleza? Em que instante a posição do móvel é de mais 20 metros? Então, eu quero saber o instante, o tempo t, em que o meu S vai ser igual a mais 20 metros. Concorda comigo que se eu souber escrever a função da posição desse movimento, eu consigo determinar um instante? Só que para isso nós precisamos conhecer a velocidade. Então se liga aqui. Eu tenho um deslocamento de final menos 20 menos inicial menos 30. Isso dá menos 20 mais 30, que são 10 metros, tranquilo? E isso aconteceu, ó, saí do instante zero e cheguei no lugar menos 20 no instante 2. Então, rolou um ΔT de 2 segundos. Velocidade não é ΔS sobre ΔT, já que o movimento é uniforme. E como que eu sei que ele é uniforme? O gráfico da posição é uma reta, beleza? Então, ficou ΔS, 10, dividido pelo tempo, 2. Então, nossa velocidade é de 5 metros por segundo. Você esperava que essa velocidade fosse positiva? Eu esperava. Por quê? Olha a nossa reta crescente. Então, se eu tenho uma reta que é crescente, eu espero mesmo que a velocidade dê positiva, beleza? É uma forma de você confirmar suas respostas, tranquilo? Como que isso já saiu no sinal certo? Aqui, ó, eu já peguei final, que foi no t igual a 2, menos da fórmula a posição no instante t igual a 0, beleza? Por isso que já saiu bonitinho. A nossa função da posição, ela é escrita assim: S é igual a S0 mais VT. E se nós vamos escrever uma função, a gente não troca nem S nem T. A posição inicial a gente determinou pelo gráfico, que era menos 30, e a velocidade nós calculamos como mais 5. Está todo mundo na mesma unidade de medida. Então, agora eu vou substituir o valor de S que eu conheço, que eu preciso, na minha função. Então, ficou assim, ó, S vale 20. É igual a menos 30 mais 5 vezes o instante t que nós estamos buscando. Vou mudar o 30 de lado. Ele veio somando. O 5t permanece positivo. Então, ficou 50 é igual a 5t. O 5 passa dividindo, dá 10 segundos. Por este motivo, é o instante que ele vai passar nessa posição de 20 metros. Alternativa C. Tá vendo que aqui o lance é só interpretar o gráfico? É bem de boa, não é? É bem de boa, né? Vamos em frente. Questão 4 e última aí pra gente. Na figura, estão representados no plano cartesiano os gráficos posição por tempo do movimento de dois carros A e B que percorrem uma mesma reta. O gráfico aí pra gente. Se esses carros se mantiverem em movimento com as mesmas características durante tempo suficiente, eles deverão cruzar-se no instante e nas posições iguais, respectivamente a... Então, olha só. O móvel A, ele executa para a gente um movimento uniforme, porque o gráfico da posição é uma reta, e retrógrado, porque a posição está diminuindo. Eu já sei que a nossa velocidade vai ter sinal negativo. O móvel B também executa um movimento uniforme, só que progressivo,
Como que eu sei que é progressivo? As posições estão aumentando, então a nossa velocidade vai ser positiva. Quando que esses caras vão se cruzar? Quando a posição do A for igual à posição do B, tranquilo? Então, se eu escrever as funções das retas, eu consigo determinar o instante e o lugar que eles vão se cruzar, beleza? Para a gente escrever a função, a gente lembra o seguinte, ela é S é igual a S0 mais VT, já que é um movimento uniforme, tranquilo? Eu preciso conhecer o S0 e o V, que são as medidas, as grandezas que não variam no movimento uniforme, beleza? A velocidade porque é uniforme e S0 porque não varia em nenhum movimento, é posição inicial, beleza? Acontece no instante zero. Para o móvel A, eu consigo dizer quem é a posição inicial dele. Olha só, 600 é onde corta o eixo vertical, não é mesmo? O eixo das posições. E eu olho aqui que esse cara, ele diminui 200 metros, então eu tenho um ΔS de 200 metros em 5 segundos. Tranquilo? Nosso ΔT é de 5 segundos. Então, eu posso fazer a velocidade dele aqui, ó. ΔS, 200 sobre ΔT, 5. Isso dá 40 metros por segundo. Só que presta atenção, o nosso movimento não é retrógrado, a velocidade ela precisa ser negativa. A nossa posição diminuiu. Então, o ΔS precisa ser negativo. Tranquilo? Então, agora eu já consigo escrever a posição do móvel A. Saca só. Posição do móvel A vai ser... Vou olhar depois os dados, não substituo nem S nem T. A posição inicial a gente escreveu ali em cima, ó, analisando o gráfico. 600. A velocidade ela é de menos 40. Tranquilão? Guarda isso aqui. Vamos analisar agora, então, para o móvel B. Esse cara partiu aqui da origem do gráfico. Então, ele está na posição 0, no instante 0. Então, 0 é a posição inicial do móvel B. Beleza? Eu sei que esse cara se deslocou de 0 até 100, 100 metros em 5 segundos. Beleza? Velocidade, então, do móvel B vai ser ΔS de 100 metros em 5 segundos. 20 metros por segundo. De novo, é progressivo, velocidade positiva, ele realmente tinha que ser positivo. O nosso ΔS é positivo porque essas posições aumentaram, beleza? Então, vou escrever aqui do lado a posição do móvel B. Não troco nem S, nem T. Posição inicial do móvel B é 0, velocidade positiva de 20. Foi-se. Volto para minha condição de encontro. Qual é a função do móvel A? 600 menos 40t. E do móvel B? Esse zero somando eu não preciso trazer, né? 20t. Belezinha? Então, olha lá, vou mudar o 40t de lado. Ele vem positivo, então ficou 600 é igual a 60t. Mando o 60 dividindo, 600 dividido por 60 deu 10 segundos. Só que aí, olha só, nós temos duas alternativas possíveis. Então, nós precisamos determinar que posição vai acontecer esse encontro, beleza? Olha lá, no instante 10 segundos, tanto A quanto B vão estar no mesmo lugar. Então, tanto faz você substituir o instante na função de A ou na função de B, você vai achar o mesmo resultado. Eu vou substituir na de B, que é mais fácil, beleza? Ela estava assim, ó,
SB, o zero a gente não precisa trazer, né? É igual a 20 vezes o instante do encontro que nós calculamos de 10 segundos. Então, esse cara vai estar na posição 200 metros. Se você jogar 10 segundos lá na função de A, tem que dar a mesma coisa, beleza? Alternativa, então, A. Beleza? Com paciência, com calma, tudo dá certo. Reassiste se precisar, anota as suas dúvidas. A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau, tchau.